Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 829 do STJ, sobre direito civil. Os assuntos aqui são tá envolvendo direito sucessório, parte inventário, ação de prestação de contas, legitimidade e interesse de ex-cônjuge de herdeira contra inventariante. Sendo aqui que, no caso, o casamento se deu sob o regime de comunhão universal de bens. Como que está lá no destaque? O destaque diz o seguinte: o ex-cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens, na data de abertura da sucessão do seu ex-sogro, tem legitimidade e interesse para a propositura de ação de prestação de contas contra a parte inventariante de todos os bens e direitos integrantes do quinhão hereditário de sua ex-consorte, ainda que ultimada a partilha decorrente da dissolução da sociedade conjugal. E aí, o que era a controvérsia? O propósito da controvérsia consiste em definir a legitimidade ativa e o interesse processual de ex-cônjuge casado com a filha do autor da herança, em regime de comunhão universal de bens, para o ajuizamento de ação de prestação de contas em desfavor do inventariante. Então vamos lá. A ação de prestação de contas, assim denominada na vigência do revogado CPC de 73, pode ser proposta por quem tiver o direito de exigi-las, decorrendo a obrigação do inventariante de prestar as respectivas contas de expressa disposição legal. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a própria lei diz que o inventariante tem a obrigação de prestar as respectivas contas. Onde está isso? Está lá no artigo 553, caput do CPC 2015. Também tinha previsão de 73 lá no artigo 919. Por outro lado, continuando aqui na explicação, por outro lado, o casamento contraído sob o regime da comunhão universal de bens tem como consequência a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas também, salvo quanto aos bens herdados, os gravados com cláusula de incomunicabilidade, dos quais, porém, são partilhados os respectivos frutos. Além disso, o direito sucessório rege-se pelo princípio da Saizine, positivado lá no 1784 do nosso Código Civil, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, bastando apenas a aceitação da herança para o aperfeiçoamento dessa sucessão mortis causa. Isso consta do artigo 1804 do Código Civil. Portanto, o ex-cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens na data da abertura da sucessão do ex-sogro tem sim legitimidade e interesse para a propositura de ação de prestação de contas contra o inventariante ante a comunicação imediata a partir do óbito do autor da herança de todos os bens e direitos integrantes do quinhão hereditário de sua ex-consorte, segundo o princípio de Saizine, ainda que ultimada a partilha decorrente da dissolução da sociedade conjugal. Então, muito interessante esse julgado, vale a pena prestar atenção aí para as próximas provas, certo? Gente, muito obrigado aí pelo seu tempo e sua paciência. Espero que a leitura e a interpretação tenha ajudado de alguma forma. Vejo vocês em um próximo vídeo. Bons estudos. Fiquem com Deus. Até.